Ele olhou para o envelope mais uma vez. A carta de cobrança estava ali, em cima da mesa. Vermelha, urgente, última chance. Fez as contas mentalmente. Não fechava. Não importava como tentasse encaixar, o dinheiro não era suficiente. Tinha perdido o emprego há 8 meses. No começo achou que seria rápido encontrar outro. Afinal, tinha experiência, currículo bom, referências. Mas as portas não se abriam. Entrevista atrás de entrevista, promessas que não se cumpriam. A gente te liga, nunca ligavam. O dinheiro da rescisão acabou rápido. Contas atrasadas começaram a se acumular. A esposa tentava ajudar, mas o salário dela mal cobria o básico. Os filhos percebiam, não diziam nada, mas ele via nos olhos deles. Teve um dia que o filho mais velho pediu um lanche na escola. Coisa simples. Ele teve que dizer não. Aquilo doeu mais do que qualquer conta vencida. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Levantou devagar para não acordar a esposa e foi até a sala. Sentou no escuro, cabeça nas mãos. E pela primeira vez em meses, chorou. Deus, eu não sei mais o que fazer, tentei tudo. Não era uma oração bonita, era um desabafo cru, desesperado, mas era sincero. Nos dias seguintes, continuou procurando emprego, mandando currículos, fazendo bicos quando aparecia. A fé estava abalada, mas algo dentro dele não deixava desistir completamente. A esposa orava todos os dias. Ele ouvia, calado, queria acreditar como ela acreditava. Até que chegou o prazo final da conta mais importante, a que, se não pagasse, trariam consequências sérias. Ele não tinha o dinheiro. Simplesmente não tinha. Sentou na beira da cama, resignado, pronto para aceitar o pior. Foi quando o telefone tocou, um número desconhecido. Atendeu sem expectativa, provavelmente mais uma cobrança. Mas não era. Era um antigo chefe, de anos atrás, alguém que ele nem imaginava que ainda tivesse seu contato. Preciso de alguém de confiança para um projeto. Lembrei de você. Tá disponível? Ele ficou sem palavras. Tentou responder, mas a voz falhou. Alô? Você tá aí? Tô sim. Ótimo. Quando você pode começar? 2 dias depois ele estava trabalhando. O pagamento, exatamente o valor que ele precisava, até o centavo. Ele nem tinha contado para o antigo chefe sobre a dívida. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Quando recebeu o dinheiro, ele segurou o comprovante por um bom tempo, olhando, tentando processar. Depois, levantou a cabeça e, com lágrimas nos olhos, sussurrou: Obrigado. Hoje, quando alguém reclama de contas, ele escuta com paciência, porque sabe o que é não ter. E sempre diz a mesma coisa: confia, Deus não falha. Porque ele viu, com os próprios olhos, o milagre não veio quando ele esperava, veio quando era impossível. E se você está sem saída, com dívidas que não consegue pagar, sem enxergar solução, continue orando, continue confiando, porque o Deus que proveu para ele pode prover para você. Ele ainda abre portas, ainda faz o impossível acontecer. Você acredita que Deus ainda proveu o impossível? Deixe seu amém nos comentários. Se esta história tocou seu coração, clique no like agora. Inscreva-se no canal para mais testemunhos que vão fortalecer sua fé. Compartilhe-se este vídeo com alguém que está passando por dificuldades financeiras. Pode ser a palavra de esperança que essa pessoa precisa ouvir hoje. Que Deus abra as portas certas na sua vida.